Olá, boa noite a todos. Começando mais uma live aqui hoje. O tema, o tempo e o candomblé. Na live de hoje vamos receber o Pai Ogã, Gabriel de Azauane, para a gente discorrer aqui sobre esse tema de hoje, né? Deixa eu fazer o convite aqui para o Pai Ogã. Só um minutinho. Pedir licença e agô ao Orixá Exu, né, o grande senhor das comunicações. Epa, Exu, Oro Exu, Cobalaroye, agô Mojubaré, agô Orixalá. Deixa eu mandar o convite aqui. Excelente noite a todos e todas. Vamos aguardar o Taiogan entrar também aqui. Eu me chamo Alabomi, né, iniciado no Ilê Axé Yaomi Falaió. Também faço parte do culto de Umbanda, culto de Oromilá-Ifá, e hoje estamos aqui para poder falar um pouco sobre candomblé, né, espiritualidade, e nosso convidado de hoje, né, mandei aqui o convite, ele já deve estar chegando. Uma ótima noite a todos. Quem tiver perguntas para falar, né, o tema de hoje é o tempo e o candomblé. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado aí aos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Quem tiver perguntas e quiser colocar, tá? Estamos aqui para poder ter esse papo muito bacana com o nosso pai Ogão, que já está chegando aqui. Boa noite, Santos. Boa noite a todos que estão chegando. Excelente noite a todos. Só aguardar o pai Ogão que já está chegando aí. Olha ele aí. Boa Boa noite a noite, meu todos. pai. Consegue me ouvir? Consigo sim. Boa noite, pai. Sua bênção, como vai? Gente, o tema de hoje é o tempo e o Meu pai te candomblé. abençoe, sua bênção. Oxalá abençoe sempre, axé. Hoje o tema é o tempo e o candomblé, por esse pai querido que há um tempo já estava tentando fazer essa live, mas eu acredito que o orixá, a espiritualidade, tem tudo preparado, e quando chega o tempo de acontecer, né, acontece. Então, pai, é uma honra muito grande tê-lo aqui para essa live, para esse bate-papo, viu? Muitíssimo obrigado. E eu queria que o senhor pudesse se apresentar um pouco, né? Falar quem é o senhor, sobre o candomblé, o que é candomblé para você. Me chamo Gabriel, tá? Conhecido como Gabriel de Azauane. Sou iniciado por esse orixá maravilhoso, é o orixá da minha vida, que eu amo muito. E venho aprendendo constantemente com todos, inclusive com o senhor mesmo, tá? Que é meu exemplo, é a pessoa que eu vejo como base no ambiente de candomblé, que está sempre inovando, fazendo novas lives, passando novos conteúdos. E é isso. Gratidão, pai. É isso aí. A gente precisa, a todos que estão assistindo, gratidão aí para quem está chegando, quem está curtindo, viu? Quem quiser deixar o seu comentário sobre o tema, é muito importante esse diálogo, essa conversa, essa troca, que a gente também faz essa interação. Pai, qual é a sua opinião do candomblé?
Quais são as principais mudanças do candomblé de antigamente para o candomblé da atualidade? Qual é a sua opinião sobre esse tema? Podemos analisar no sentido histórico que existiram diversas leis com o intuito de retardar a abolição da escravidão. Uma dessas leis é a lei do sexagenário, tá? Sexagenário, e a lei do ventre livre, tá? A lei do sexagenário, ela dizia o quê? Após você completar a idade de 60 anos, você estava livre. Mas lembrando, a estimativa de vida naquela época não passava dos 40 anos. E quando esses seres humanos atingiam os 60 anos de idade, tinha que ficar mais 5 anos por gratificação aos seus donatários. E a lei do ventre livre dizia que toda criança nascida naquele período estava libertos. E depois de muito tempo, veio a princesa Isabel e falou: vocês estão livres. Sim. Livres para onde? Sem moradia, sem casa. Então podemos analisar que hoje, no século XXI, 90% das casas de candomblé, hoje na Bahia, tá? São em comunidades periféricas. São em comunidades periféricas. E com a modernização do capitalismo, muitas coisas foram adaptadas. Vou dar um pequeno exemplo. Antigamente, em alguns terreiros de candomblé tradicional, os iaôs ficavam de 1 ano a 1 ano e 6 meses no processo de iniciação. Hoje, no século XXI, alguns iaôs fazem esse processo em 21 dias. Então, muitas pessoas do candomblé teve que se adaptar à vida secular e entender que existe o campo religioso, tá? E também o campo profissional. Então, muitas pessoas do candomblé teve que conciliar estudo com a religião, trabalho com a religião, e isso impactou nos fundamentos religiosos, isso impactou na formação do candomblé que nós vemos hoje. Perfeito. É uma reflexão muito positiva, pai, porque assim, a gente não consegue, o tempo passa, é uma live que fala sobre isso, e as coisas mudam, né? E com essas mudanças, para quem está assistindo a gente, acaba que às vezes a gente não consegue manter uma mesma estrutura de coisas que estão mudando constantemente, né? A gente está falando do contexto que o pai trouxe essa lei do ventre livre e outras questões que eram da época, né? Então, hoje em dia, a gente não tem condições de acabar com essa flexibilização, por exemplo, de trabalho e estudo, né? Até porque uma das coisas que eu penso, na minha opinião, que é importante para todos os seres humanos é o seu crescimento pessoal, né? Eu acredito que a espiritualidade, o orixá, ele quer que seu filho, sua filha prospere, que cresça, e não podemos só fechar que lá é só um crescimento espiritual. Eu não acredito. Eu acredito que o orixá, a espiritualidade, quer que a gente cresça como um todo. Então, se o tempo muda, e que é o tema dessa live, e se para o filho de orixá, para a filha de orixá, isso vai acabar aqui requerindo um outro tipo de flexibilização, não seria nem a palavra, mas mudança ou adaptação, pronto, essa palavra que eu queria falar. O culto, ele se adapta.
né? Não é que a gente vai perder a nossa origem, a nossa essência, né? Dentro do que é o bom senso, mas a adaptação eu vejo que é uma coisa muito importante nos tempos atuais de candomblé. E um ponto que eu queria trazer também, pai, é que em algumas questões aí, não é que o candomblé mude, mas as pessoas que estão chegando agora, dessa atualidade, para o candomblé, talvez que não estejam tão preparadas para vivenciar essa ancestralidade, porque é dedicação, é tempo, é devoção, é muitas, né, muitas questões aí além, né, do que a gente pode falar aqui. E assim, como é possível equilibrar a modernidade e o fundamento sem que o sagrado se perca, na sua opinião, pai? Ó, vou dar um pequeno exemplo que nós vimos hoje muito no Candomblé. É a evolução da tecnologia, tá? Evolução de todos os contextos. Tem uma cantiga de Candomblé que nós cantamos muito nos ambientes de Candomblé. Lembra, lembra do barro vermelho, lembra do barro vermelho, lembra do vermelho barro. Isso. Lembrar não quer dizer voltar, tá? Nós sabemos o que os nossos ancestrais passou e lutou para que todos nós de Candomblé saísse da senzala, tá? Então foi e é ainda até hoje, tá? Luta para evoluirmos a cada dia. Então hoje eu não vejo modernismo colocar um ventilador dentro do ambiente de Candomblé, colocar um piso, tá? Antigamente não tinha piso, a gente cultuava orixá no barro. Você tá Verdade. entendendo? Cultuávamos orixá no barro. E hoje nós cultuamos orixá no piso. É quebra de axé. Quem cultua hoje orixá no piso não tem orixá? Tem sim, tem orixá. É isso que eu quero que nós entendemos. É que o mundo ele sofreu mudanças, tá? Essas mudanças não atrapalham na nossa vida religiosa. Perfeito. Eu penso também dessa forma, né, pai? Porque assim, tem pessoas que são, algumas pessoas que são, na minha opinião, extremistas demais. Por exemplo, já vi pessoas falarem: ah, mas eu faço esse processo assim, dessa forma, porque é assim que é o certo. Tudo bem, já que você pensa que essa forma é o certo, tá tudo bem, tudo odara para você, mas você não pode impor aquilo como uma verdade absoluta de tudo e dizer que todo o resto seja invalidado. Até porque a própria história dos nossos ancestrais falam desse encontro, né? Fala até encontro do Orum aqui na Terra, de culturas, de divindades, né? De etnias. Então, assim, para as pessoas que são extremamente extremistas, eu faço assim dessa forma, então tá bom. Então você vai ter que ficar sem energia elétrica também, porque é uma tecnologia que o Senhor da tecnologia nos ajudou algum. Então fique sem energia elétrica e vá no seu candeeiro. E aí? Então também vamos tirar esse fogão daí, vai ser a lenha. Então, para as pessoas extremistas, eu levo essa reflexão, poxa, será que realmente? Mas cada um no seu quadrado, né, pai? Eu acredito que a espiritualidade vem também para nos relembrar, né, desse barro vermelho, mas assim, dizer que é para a gente crescer, é para a gente evoluir, né? O que eu penso, o orixá é crescimento, é evolução. Lógico que em termos, quando a gente fala agora, que a gente pouco vai falar sobre isso, mas em termos de fundamentos, tem coisas que são muitíssimo específicas e realmente tem que se ter um ato ali que relembra mesmo a nossa ancestralidade e a simplicidade e tudo mais. Mas na questão de várias outras coisas, como o fogão,
um piso, né, um ventilador, como você bem falou, gente, a vida vai crescendo, a vida vai evoluindo, a gente precisa evoluir junto. Eu acredito também que nem o senhor. Orixá é evolução. O orixá quer que você tenha um objetivo, o senhor está se formando na história. Como é que seu orixá não vai se orgulhar que você vai passar por esse crescimento, por essa evolução? Claro que sim. Na minha visão é isso. E aí eu venho para uma próxima pergunta. O que significa ser de axé e ter essa identidade nos tempos atuais? Ó, nós vivemos em pleno século XXI, nós sabemos que levantar a bandeira, né, de candomblé é um símbolo de resistência, de luta e de muito amor ao sagrado. Porque em pleno século XXI nós sofremos ainda com a intolerância religiosa, tá? E nós sabemos que o Estado é laico. Cada um pode ter sua religião. Sim. Mas existe esse certo preconceito em relação a quem é de candomblé, ou seja, no ambiente de trabalho, ou seja, em uma faculdade, ou até mesmo entre familiares, tá? Que não são adeptos da religião. Então, é uma luta diária. É uma luta diária. Eu acredito e falo com toda certeza que toda essa intolerância que eu já passei me fortaleceu mais e mais e me fez ter mais amor pelo sagrado. É difícil, né, a gente falar desse tema, porque assim, como você falou, a ser de axé é muito mais do que a gente portar um fio de contas ou qualquer outra simbologia mais exposta, mas também sendo, né? Mas eu digo assim, é uma coisa muito mais profunda. É você sair na rua, e mesmo nós que estamos aqui de Salvador, Bahia, né? As pessoas podem pensar, ah, mas aí é a terra do axé. Não, gente. As pessoas olham para a gente com preconceito e às vezes não precisam dizer nada, é no olhar, né? Fora aquelas pessoas que expõem, aquele tá repreendido, aquelas pessoas que a gente não vem ao caso a gente citar, mas assim, é você realmente viver um pouco da que o seu ancestral passou, que nossos ancestrais, Ave Maria, sofreram. Como sofreram, né? E se hoje em dia a gente pode se impor, que eu acho uma coisa muito importante, é a gente se impor, a gente ter nossa postura, né? Hoje a gente não precisa se esconder, né? Nossa história é pautada de luta, de resistência, de leis e de uma autoridade que estava sempre boicotando tudo que é da cultura negra é ruim, né? Quantas casas, quantos terreiros de candomblé viam-se invadidos, explorados por aqueles que não podia se tocar tabaques, e onde tivesse qualquer tipo de manifestação religiosa, né? Teve uma live que eu fiz com o Pai Pejigan, né, de Bessem, e ele contava, né, que já saiu muitas e muitas vezes correndo com a tabaque na mão, né, para você ter ideia. E fora o terrorismo religioso, né, pai? Então, assim, ser de axé é mostrar que somos resistência realmente e termos alegria em mostrarmos que somos iniciados, iniciadas, somos de axé e levar isso para um alto patamar, cada vez mais nos orgulharmos disso e mostrarmos que nossa religião, nossa fé, nosso sagrado é importante e merece ser enaltecido, preservado, e nós não vamos nos esconder, nós não vamos nos intimidar, e eu acredito que ser de axé é isso aí, vamos para frente, a união faz a força. Infelizmente, uma das questões que eu acredito que é essa união, né? Quanto mais a gente se unir, mais forte a gente é, né? Independente, eu sou de Queito, eu sou de Jeje, não interessa, gente. Nós somos de uma energia só, que é a espiritualidade. Então, quando muitos outros aí tiverem mais consciência, pai, eu acho que isso vai fazer com que a gente se fortaleça mais. E eu acho que é uma das coisas que os nossos ancestrais entenderam primeiro do que a gente, né? Que a união ali entre eles, na senzala, seja no sofrimento, seja no que foi,
né? Era o que fortalecia, o que dava esperança, né? Enfim, eu acredito que é um pouco sobre isso. E aí, indo para a próxima pergunta, deixa eu. Aqui é uma pergunta interessante que eu gostaria de pedir sua licença para comentar antes. E a pergunta é a seguinte: mostrar o sagrado nas redes é um ato de resistência ou uma exposição que fragiliza a tradição? Queria fazer um comentário bem breve. Eu acredito que expor o sagrado depende do que é expor o sagrado, né? Eu acredito que conversas e tudo aquilo que vai fortalecer o conhecimento, a sabedoria, trazer, esclarecer, é muito positivo. O que eu acredito que não fortalece é a gente expor fundamentos de espiritualidade de orixá. Mas aí agora eu deixo o seu com a palavra para poder responder. Mostrar o sagrado nas redes é um ato de resistência ou uma exposição que fragiliza a nossa tradição? O que é que o senhor acha sobre isso, pai? É um ato de resistência também, tá? Mas depende da forma que é divulgado, tá bom? Porque por longos tempos a nossa religião ela foi demonizada. Muitas pessoas acreditavam que os orixás era demônio, tá? Que Exu era demônio por conta mesmo, muitas das vezes, de fecharem a religião, de falar não, ninguém pode saber o que é que tem, ninguém pode mostrar, ninguém pode ver. Então as pessoas tinham medo, muitas das vezes, de conhecer, de entender o que era orixá, o que era inquice, o que era vundum, devido a adeptos de outras religiões afirmarem que a nossa religião era uma religião de demônios, de diabo, Sim. tá? No sentido pejorativo. E a nossa religião ela foi fechada por muito e muito tempo. Então hoje as pessoas estão vendo que não é nada disso que foi passado a vida toda, tá? Esse contexto de demônios, que não é nada disso, que são divindades maravilhosas, divindades lindas, tá? E a nossa comunidade de axé, de candomblé, a cada dia está tendo novos adeptos, tá? E a nossa religião está chegando aonde os nossos ancestrais, tá? Queriam que chegasse. Nós estamos conseguindo conquistar direitos que antigamente era muito difícil, tá bom? Verdade. Reconhecimentos, tá? Hoje nós podemos ver, até mesmo em novelas, pessoas negras participando de filmes e de candomblé também, tá? Sim. Então, isso é maravilhoso. Então, a internet, a rede social, ela ajuda sim. Agora, se fazer da forma correta. Perfeito. A informação é extremamente importante. Eu acredito que a informação ela ajuda a gente a quebrar preconceitos, paradigmas, né? Quando a gente tem informação, a gente rompe o véu da ignorância. E quando realmente algo é como se fosse extremamente restrito, abre margem para diversas coisas, né? Então, realmente, essa questão ela é importantíssima, né, da gente se falar. Inclusive, tem um filme que foi lançado há pouco tempo, Malês, né? Muito interessante, está em cartaz, né? Quem estiver assistindo, busquem aí saber, né? As exibições, muito interessante, né? Conta uma história assim, foi lançado acho que em outubro, agora em outubro, no início de outubro, né? Os Malês, se não me falha a memória.
Então é importante realmente a gente trazer conhecimento, né? Que o conhecimento ele salva, né, a gente dessa ignorância, é importantíssimo, mas tem que saber qual é o tipo de conteúdo, né? Um conteúdo que seja esclarecedor, um conteúdo que seja que agregue para a nossa vida, né? Como você falou. Há muito tempo, né, nossa espiritualidade, nossos orixás, vamos dizer que eles são tão nossos e nós somos tão deles também, ficaram nessa margem. Ah, é demônio, é isso e aquilo. E atualmente a gente tem mais voz e que a gente consiga conquistar cada vez mais direitos, né? Que os nossos ancestrais estejam felizes, né? Com as nossas conquistas. Vamos aqui à próxima pergunta. Pai, se eu acho que ainda vivemos o terreiro como uma família de santo ou esse senso de coletividade se perdeu com o tempo? Repita novamente. Pronto. Peraí que eu me perdi aqui na. Peraí que eu já me encontro. Ainda vivemos o terreiro como uma família de santo ou o senso de coletividade se perdeu com o tempo? Vivemos sim. Eu costumo dizer que nossa religião é uma religião extremamente unida. Eu não vejo o candomblé como uma religião desunida, tá? Porque quando você vai fazer um culto a um orixá, a um vodum ou um enquice, existem sim pessoas que vão para cantar, para louvar o sagrado, tá? Muitas das vezes vão pessoas para te ajudar. Então nós somos uma comunidade unida, unida. E nesse ambiente de candomblé, todos que estão dentro desse ambiente de candomblé são irmãos. Todos desse ambiente de candomblé, dessa casa, é uma comunidade, tá? Estão ali para o que der e vier. Estão ali para um auxiliar o outro. Os mais velhos ensinam os mais novos. Os ogãs que sabem tocar ensinam os ogãs que não sabem tocar, tá? As equedes que sabem mais coisas ensinam as equedes que estão chegando agora, tá? Então, o candomblé sim é uma religião extremamente unida e é uma comunidade, é uma família. Perfeito. Também penso dessa forma. E, assim, para além dessa união, eu acredito que o candomblé, ele também acaba tendo realmente esse senso familiar de união, né? Quando a gente adentra, né, nos terreiros de candomblé, pelo menos essa é a sensação que eu sempre tenho, é que é como se eu estivesse sempre na casa de algum parente, de alguma família, de algum familiar, né? Pelo acolhimento, pela, sabe, pela receptividade, pela energia, né? Que a própria espiritualidade traz, a gente se sente bem, se sente feliz. E para além disso, né? O candomblé também penso que seja uma grande mãe, uma grande ação social que o candomblé faz é alimentar as pessoas, né? Os festejos que acontecem e dentro dos nossos rituais sagrados, principalmente um dos tópicos aí que já foi tema até do STF, né, que é a imolação dos animais. Então, nós utilizamos dessa carne para alimentar outras pessoas, né? Então, o candomblé está para além de uma família também como uma grande ação social, né, para a comunidade. Assim, quantas pessoas, né? Eu já vi alguns relatos, mas assim, eu imagino quantas pessoas que ali praticamente não tiveram uma refeição adequada naquele dia e graças aos orixás, né?
estando ali simplesmente receberam não só o alimento, que o alimento ele é uma parte, né? Nós estamos em um país que tem sim vulnerabilidade, questões sociais que precisam realmente serem melhoradas, mas assim, não é somente sobre comida, mas a gente tem que entender que a gente precisa sim de ações firmes, né, para combater a fome, para combater as desigualdades, mas além da comida é o acolhimento, né? Eu já presenciei isso tanto na casa que eu fazia parte, quanto em outros terreiros de candomblé. Então, o candomblé é uma grande mãe, uma grande família, e não é somente sobre comida, gente, é acolhimento, é axé espiritual, né? Então, o candomblé é uma grande família. E aqui, vamos ver a próxima pergunta. Acho que a gente meio que já falou um pouco, né? Mas a gente pode discorrer rapidamente. A tecnologia aproximou ou afastou os irmãos de santo, pedindo aquela licença ao Pai? Eu acredito que a tecnologia, quando utilizada de forma com bom senso, ela vai aproximar, ela vai unir, ela vai fazer crescer, ela vai fortalecer. Qual é a sua opinião, pai, sobre a tecnologia? Aproximou ou afastou os irmãos de santo? Acho que nem os irmãos de santo, acho que a todos, né? Qual é a sua opinião? Para quem não é adepto, quem está conhecendo, qual é a sua opinião sobre? A tecnologia ela veio com o intuito de ajudar, tá? Mas tudo em excesso pode também Sim, atrapalhar, tá bom? Dentro do ambiente de candomblé, tem horas para tudo. Tem horas para perfeito. você mexer no celular e tem horas para você cultuar o sagrado, tá? O sagrado ele vem em primeiro lugar em tudo. A partir do momento que você entra no ambiente religioso, você entra com o intuito de adorar aquele vodum, adorar aquele inquice ou adorar aquele orixá. Esse é o seu intuito quando você entra no ambiente de candomblé. Quando você cultua o orixá e está no mesmo tempo teclando, utilizando as redes sociais, mandando mensagens, focado na sua vida secular, fora do ambiente de axé, querendo ou não, isso é uma quebra de axé. Porque você está rompendo um elo, você está rompendo um processo. Qual é esse processo? O processo de ligação entre o médio e o sagrado. Perfeito, excelente. Há tempo para tudo, né, gente? Então, há tempo para você focar na energia da ancestralidade, realmente há tempo para você mexer, enfim, também é como se fosse, é como um remédio, né? Se utilizado da dose correta, ele faz bem. Utilizado em excesso, ele vai trazer mais malefício, né, do que benefício. Perfeito. De que forma o tempo afetou o cuidado, o respeito e o amor dentro da comunidade? O que é que o senhor acha sobre isso, pai? Sobre essa pergunta? A pergunta foi: de que forma o tempo afetou o cuidado, o respeito e o amor dentro da comunidade? Afetou, não afetou? O tempo teve algum tipo Repita de. novamente, pai, por favor. De que forma o tempo afetou o cuidado, o respeito e o amor dentro da comunidade? Conseguiu ouvir, pai? Não sei se Eu falhou costumo o. dizer que o candomblé é uma escola. Todos que entram no candomblé estão em constante aprendizado. Muitas pessoas não entendem que o candomblé existe obrigações,
existem preceitos e regras que têm que ser seguidas. Então fica um pouco estranho para aquela pessoa que está chegando no candomblé entender que existem resguardos, entender que vai ficar um ano, muitas das vezes, em algumas casas, sem ir à praia, vai ter que ficar alguns meses sem ter relações, vai ter que ficar sem tomar uma cervejinha gelada, tá? Então o candomblé, ele exige comprometimento, responsabilidade e muito amor. Mas isso você não aprende de um dia para o outro. Isso você aprende com o tempo. Você aprende convivendo, vai amadurecendo e mudando o seu pensamento. Perfeito. É uma constante mudança, né? Eu estava falando na outra live sobre a Bian, né? Então a humildade é um ponto chave, o respeito, né? Que nossa religião ela prega esse respeito, né? Com todos, mas principalmente pelos nos quais aqueles que vieram antes de nós, né? Então o respeito, a humildade, a devoção, o carinho pela espiritualidade, porque não adianta fazer de qualquer jeito, né? E tempo, né? É uma palavra-chave também. Cada pessoa tem um tempo de conexão, de entrega. Não tem como comparar, mais o meu irmão, mais fulano. Gente, o tempo é de cada um. A espiritualidade, eu acho que está sempre tentando mostrar a gente que a gente vai evoluindo e desenvolvendo. E que você é um espírito único, uma personalidade, um ori, uma energia e uma ancestralidade que demanda que você vai conquistando, aprendendo e vivenciando as coisas na sua vida da forma que o tempo que lhe é permitido, né? Então, acredito que também é interessante a gente fazer essa reflexão. Eu acredito que o tempo ele não tem uma interferência negativa com isso, não. É como a gente está falando, né? O tempo, acho que ele, na verdade, ele é um amigo, né? Quanto mais você vai vendo, vai passando as obrigações, né? O resguardo. Então, é uma religião extremamente voltada ao crescimento e tudo mais, mas também rígida nesse aspecto, né? A gente tem que cumprir esse procedimento, nós temos fundamento e explicação para tudo. Ah, é assim porque é assim. Não, é assim por conta disso, porque o orixá tem uma energia assim, porque assim vai azeite doce, assim vai azeite de dendê, por conta disso, daquilo outro. Então a gente, graças aos nossos ancestrais mesmo, a gente tem explicação para tudo dentro da nossa religiosidade, da nossa fé. Não é por acaso que se fazem os preceitos e é algo que é muito sério, né? Para quem está iniciando, buscando aprender, não pense que é fácil. Fácil não é. É uma religião extremamente hierárquica, respeitosa, e para quem está buscando realmente a sua evolução, né, vai passar as suas questões, né? E isso acho que é para trazer até crescimento para a gente, né? Se você fizer uma reflexão sua há 10 anos atrás de quem você é hoje, eu acredito que você já percebeu que tantas coisas que você passou e veio a crescer, a evoluir, a gente está em constante evolução, não somos perfeitos, né, pai? Mas a gente vai evoluindo, a gente vai buscando esse crescimento e o candomblé, ele ajuda a gente muito nesse aspecto, né? Então, gente, é uma religião de respeito, de hierarquia e de humildade. Se você não tem isso, ou você aprende, ou você entra na linha, ou vai ser difícil. Não é, pai? Então, seguindo aqui, uma pergunta que acho que a gente até comentou praticamente, que foi o quê? Hoje o terreiro está mantendo viva a sua função social, seja como escola, como abrigo, como lugar de ativismo? Eu acredito que sim. Muitos terreiros aí têm ações sociais, né? E como eu
estava falando, eu acredito que não é só sobre a ação social. Eu acho que é sobre humanização. A gente saber que a gente está lidando com pessoas, né? E quando um terreiro ele já tem essa prática por si só de acolher as pessoas numa sessão, numa festa, seja distribuição de alimentos, especificamente algum ato nesse aspecto, ou doação de agasalhos, doação de alimento, tudo é num contexto social. Então, acredito que nossa religião, ela cumpre muito bem esse papel. Qual é a sua opinião, pai, sobre? A nossa religião é uma religião que você vai hoje para um culto de candomblé e você não sai sem se alimentar, tá? É a religião que mais alimenta hoje, é o candomblé. Você vai, cultua o sagrado, tá? Se alimenta, compartilha, conversa, tá bom? É uma religião que está de braços abertos. Então, é uma religião que ela vive para o social. Ela é do social. Perfeito. O candomblé ele abraça realmente, né, a todos, sem distinção, né? Então é uma religião, a gente é suspeito de falar, mas a gente vai falar. É uma religião maravilhosa, extremamente acolhedora, extremamente espiritual, literalmente, no significado da sua palavra, e é uma religião que toca literalmente o profundo, né, da sua alma. Boa. E como o pai falou aí, é uma religião que você jamais vai sair com fome, jamais vai sair sem um sorriso, sem uma palavra de acolhimento, ou um puxão de orelha se você for para alguma sessão, mas tudo em prol do crescimento, de uma evolução. Não é uma religião que prega ódio, não é uma religião que prega uma verdade absoluta, mas é uma religião que busca trazer para o ser humano que ele é capaz de evoluir, que ele é capaz de melhorar, né? Em todos os aspectos. E sou suspeito em falar, mas continuo falando. O candomblé é maravilhoso. E temos aqui, deixa eu ver, mais uma perguntinha. Tem mais algumas perguntas pela frente. O que os antigos líderes faziam de diferente? E o que podemos aprender com isso, pai? O que os antigos líderes faziam de diferente e o que podemos aprender com isso nos dias atuais? Qual a sua opinião? A benção meu padrinho que comentou aí, está assistindo a live, gratidão. Depende do contexto de fundamento antigo, tá? O que seria antigo? Nem sempre o antigo é o correto. Tem essa questão. Tem muitas das coisas que muitas das vezes foram perpetuadas de uma forma e depois, com a busca do conhecimento e da tecnologia, conseguimos entender que é de outra forma. Mas naquele tempo estava fazendo daquela forma e estava dando certo. Fazia sentido, né? Fazia mais sentido. Fazia mais sentido. E hoje modificamos muitas coisas, muitas cantigas que antigamente cantava de uma forma e hoje canta de outra. Isso não quer dizer que os antigos estavam errados e os mais novos estão certos. Eu entendo que são tempos diferentes, vivências diferentes, aprendizados diferentes, alguns vícios de linguagens que podemos pontuar, até mesmo em algumas cantigas, que hoje entendemos que essas cantigas não eram dessa forma e sim de outras formas, mas alguns antigos de casas tradicionais, casas muito conhecidas, cantava desse jeito. Então, nós temos que absorver tudo de bom dos mais antigos. Tudo de bom. E o que não for proveniente, a gente deixa de lado.
Exemplo disso, Perfeito. podemos pontuar. Exemplo disso, podemos pontuar comer com a mão e limpar na roupa. Isso é o fundamento dos mais antigos. E quem fazia isso era quem? Os seres humanos que foram escravizados dentro dessa Sim, senzala. nossos antepassados. Nossos antepassados. Então tem muitas coisas que temos que analisar e ver que se tem fundamento ou não tem fundamento. Eles não tinham o poder que nós temos hoje, o poder da tecnologia, tá? Então nós temos que usar a tecnologia para o bem, para auxiliar na informação. Não como base, mas como um auxílio. Excelente. Interessante sua pontuação aí. Eu estava comentando até outro dia que tem muitos comportamentos dentro da religião que eu tenho um pensamento diferente. E às vezes, quando eu exponho esse pensamento, as pessoas me olham assim muito diferente, porque assim, eu entendo que, como você falou, pai, para aquela época, certo comportamento fazia todo sentido. Mas que nos tempos atuais, se a gente refletir a fundo, para quê? Por quê realmente? E assim, infelizmente, alguns antigos, assim, Ave Maria, se você for falar, cria uma situação. Mas como você falou, são épocas diferentes, né? Então, eu também entendo e respeito certos comportamentos, mas dizer que eu, Alabama, concordo, não concordo. Acho que a gente pode repensar, fazer um pouco diferente, melhorar. Acho que, na verdade, a fala seria aprimorar, né? Entender que respeito foi importante de alguma forma isso para mostrar algo da época, mas hoje em dia eu acho que não cabe certas situações. E a nossa espiritualidade, né, nossa religiosidade, ela é muito da questão da oralidade, né? Foi a forma como os nossos antepassados encontraram de passar as informações, né? Na oralidade. Mas assim, hoje em dia nós temos a possibilidade de estudar mais. Acabou essa coisa da fronteira, eu não tenho como ter essa informação, conseguir. Hoje em dia é muito mais fácil ter acesso à informação. E esse seu exemplo da cantiga foi excelente. Mas o mais velho estava errado? Não. Na época dele, era o que tinha de melhor. O orixá respondia: axé, paó, mojuba, meus respeitos. Mas assim, se eu hoje em dia tenho a possibilidade de aprimorar e pesquisar um pouco mais a fundo sobre, aí a minha pergunta sempre para esse ponto: por que não? Por que não? Por que não a gente se abrir essa oportunidade, já que o próprio grandioso Ogum abriu literalmente os caminhos desde os tempos primordiais aí até os tempos atuais para que a gente evolua, para que a gente cresça. Então eu também acredito nesse ponto, tá? Nesse aspecto. O que a gente pode fazer, a gente faz por nós mesmos e falamos com aqueles que também tenham esse tipo de pensamento, porque nem o mais velho vai mudar pela gente, nem a gente talvez não entenda realmente de fato e aceite aquela informação, mas mesmo assim, o que é muito interessante da nossa religião é que a gente respeita com carinho e a gente não desfaz, né? Não aponta, o senhor, a senhora está errado. Jamais. A bênção, licença, go, mas dentro da minha convicção, eu acredito que na sua também, podemos melhorar, podemos aprimorar. Não é desrespeito, gente. É questão de opinião de tempos que vão mudando, que vão evoluindo, né? E a gente pode tirar diversos exemplos disso. A medicina há 15 anos atrás fazia uma cirurgia de um jeito, hoje em dia é de outro jeito. Significa que aquele 15 anos atrás estava errado? Não.
era o que se tinha de melhor na época. Tem uma frase interessante, não vou lembrar, infelizmente, quem falou, mas assim, a última geração sempre vai ser a melhor geração, independente das dificuldades, de tudo, mas o que é que isso remete à nossa reflexão? A mudança, gente, o expandir o conhecimento. O problema não está no conteúdo, está em como se faz aquilo, porque a gente pode muito bem fazer uma ritualística com um simples ebô para Oxalá e aquilo sai excelente, como pode vir uma pessoa de colocar 1.500 coisas e o Oxalá não aceitar. Então, é sobre como você vai trazer isso. Eu acho muito pertinente essa sua fala e que interessante que vem com a próxima pergunta, que eu acho que já se responde, mas fala-se assim: estamos ouvindo os mais velhos com atenção, como a ancestralidade exige? E aí a próxima pergunta que é interessante: e os mais novos estão preparados para sustentar esse axé? Acho que basicamente a gente já falou sobre isso, né? É o encontro das gerações no candomblé. Então, pai, saindo agora para o próximo tema, qual é a sua percepção, né? O tempo nos ensina a cuidar do axé com mais consciência, né? Esse tempo, né? Ele ensinou a gente a cuidar do axé com mais consciência, né? Qual é a sua opinião? Sim, sim. O tempo, ele vem nos ensinando a cada dia a cuidar do axé, tá? A preservar os adorais da casa do axé. Recentemente eu li um livro, e nesse livro ele contava basicamente a história do Bogum, tá? E falava um pouco da sucessora de Gamo Locusse. E uma certa vez ela estava em uma entrevista com o jornalista Juarez Paraíso. E Juarez pergunta a ela sobre o candomblé. E ela fala que não deixe, meu filho, o candomblé se acabar. Porque está faltando água e folha. Então, precisamos entender, hoje no contexto diáspora, que o candomblé ele precisa ser preservado, tá? O axé ele precisa ser preservado. As folhas precisam ser preservadas. As árvores precisam ser preservadas, tá? Para que o axé se perpetue. Porque a partir do momento que o povo de candomblé não se conscientizar em relação a colocar oferendas em locais inapropriados, tá? Que existe sim essa minoria que coloca as oferendas em locais inapropriados, tá? Que acaba prejudicando o meio ambiente, prejudicando o que nós acreditamos que é sagrado, o candomblé ele pode acabar. Porque não existe candomblé sem folha, como também não existe candomblé sem água. Perfeito. Que profundo, viu? Não existe mesmo. Acho que assim, o tempo ele realmente é para a gente, para quem é de candomblé, para quem acredita na espiritualidade, ele trouxe para a gente sim, mas bom senso, acredito também, ou refletir para o bom senso, né?
Um dos exemplos que eu vejo assim e reflito é sobre as oferendas, né? Então, como é que você preserva a natureza? Vamos lá, utilizar. Sempre o Candomblé teve essa preocupação, mas acredito que mais ainda, cada vez que o tempo passa, sobre utilizar ainda mais elementos biodegradáveis, né? De ter o cuidado, um exemplo assim muito básico que para a gente, Salvador, Bahia, faz ainda mais sentido. Poxa, a gente cultua orixá a todo momento, né? E sempre que possível e dentro daqueles dias e calendário litúrgico que ou você ou sua casa ou que você faça, independente de aprofundar nisso, mas assim, o culto do orixá, para quem é de orixá, ele é regular, né? Vamos dizer assim. Não somente naquelas datas específicas que as pessoas de fora estão acostumadas. Um exemplo que eu quero trazer é o dia 2 de fevereiro. Ah, vamos cultuar Iemanjá. Ó, para a gente de candomblé não tem somente essa data. A gente cultua a espiritualidade com regularidade. Mas assim, trazendo o exemplo que eu estou refletindo aqui, bom, eu quero cultuar Iemanjá, entendo que é a divindade aqui no Brasil tida como Yauri, dona de todas as cabeças, a que traz equilíbrio, etc, etc, etc. Tá bom, você quer cultuar Iemanjá, pedir a ela, enfim, o benefício, o seu axé, a sua proteção, perfeito. Aí você vai até o local de força daquela divindade, né? Alguns falam, né, que Odoiá, né, está representando que é a Senhora do Rio, mas tem toda uma contextualização para que Iemanjá seja cultuada nos oceanos, nos mares, né? Até porque se a gente fizer só uma pequenininha reflexão, como os nossos ancestrais vieram para cá através de onde? Do mar. Muitos ficaram por lá. Enfim, isso é muito forte. Mas o que eu quero trazer aqui é: você vai pedir essa divindade, o que seja, e aí você me vai com um barquinho com coisas totalmente antibiodegradáveis, vamos dizer assim dessa forma, você vai sujar o ambiente daquela divindade. Então a gente tem que ter consciência. Eu estou trazendo aqui o exemplo de Iemanjá, mas, gente, tantos outros pontos de força, de espiritualidade, que a gente vê elementos que, poxa, vamos ter mais consciência. A gente tem folhas, as próprias folhas carregam axé. A gente não precisa de colocar certos elementos que, desculpa, vai trazer algum tipo de prejuízo àquele biossistema ali. Vai, porque não é biodegradável. Se você pensa que você está cultuando a espiritualidade e você está em harmonia com essa divindade, o ambiente, no mínimo, também precisa estar harmonioso. Aí eu coloco pente, aí eu coloco barco de isopor, aí eu coloco um bocado de coisa, espelho, meu Deus do céu. E o perfume ainda, o frasco do perfume. Gente, não. Não. Então é uma consciência que eu acredito que, sim, o tempo começa a trazer com mais intensidade. Cabe a gente, devoto iniciados e não iniciados, de que não seja, quem sabe um pouquinho mais, ensina, dá um toque, né? Então, em termos de preservação da natureza, eu acredito que isso é uma pauta extremamente importante para a gente. Como o senhor falou também, eu acredito que tem um lugar que você vai direcionando essas entregas, não é em qualquer lugar e de qualquer forma, né? É falado aí por muitos que diversas oferendas antigamente eram colocadas até como forma de ajudar os nossos antepassados que fugiam. Então tem toda uma simbologia, tem toda uma questão que tem sobre o tema, mas como o pai falou e a gente está conversando já há um tempo, tudo vai mudando conforme o tempo vai passando, né? É interessante a gente entender que a conscientização da preservação da natureza sempre foi uma pauta prioritária para quem é de candomblé. Prioritária.
Então, como é que eu sujo aquele ponto? Não dá, gente. Então, Cosseu e Orixá mesmo, a gente precisa de folha para cultuar nossa espiritualidade, nossos ancestrais. E além de folha, acho que eu queria trazer só rapidamente esse ponto, o bom caráter e o apelé. Porque vai ser muito menos axé você fazer algo, sendo que o seu bom caráter está onde? O seu comportamento, as suas ações, as suas atitudes perante o sagrado, perante seu orixá. Porque engana-se aquele que acha que o orixá e que a espiritualidade não está atenta. Eles estão anos-luz de evolução da gente. Então, o bom caráter, a preservação, né, e a conscientização, gente, é uma ferramenta importantíssima de quem é devoto de orixá, para quem é iniciado, não iniciado também. Então, acho que o tempo, ele, né, pai, ajudou a gente a trazer cada vez mais essa conscientização, né? Sim, sim. E seguindo aqui, a pergunta que temos aqui é: de que forma, né, o Ori, a cabeça, se torna um ponto central da nossa fé, independente da mudança de tempo? O Falar de Ori, Ori, né? Cada um com suas questões, mas é isso aí. Vamos lá, pai. eu costumo falar com meus amigos que a mente ela precisa sempre estar em movimento, tá? Quanto mais a mente ela está em movimento, mais coisas boas você consegue captar, tá bom? Sim. O Ori, ele é o primordial da base do ser humano. É o chakra que nós conhecemos como chakra coronário, né? Que é o Ori, cabeça. Aonde é colocada a energia do orixá, a energia que simboliza a iniciação. Claro que existe sim outros chakras ao decorrer do nosso corpo, tá? Mas o chakra primordial é o chakra coronário, é o Ori, que é a ligação entre o médium e a divindade e a espiritualidade. Quando nós entramos num processo de iniciação, o médium e o orixá se transformam em um só. Por isso que quando nós se iniciamos para o candomblé, muitas das vezes o cabelo ele é cortado, justamente para captar essa energia que representa o renascimento, porque o cabelo e a unha são as partes mais resistentes de um corpo quando está no processo de decomposição. O cabelo e a unha. Então, nós de candomblé cortamos o cabelo, em algumas casas corta também a unha, tá? Antes de se iniciar, dias antes, e depois não pode cortar mais. Porque são as partes mais resistentes do corpo. Então, o Ori, ele é a base de tudo. O Ori, ele é a base de tudo. Existem ebós específicos para Ori, né? Tem o Bori, tem o Obi, tem diversos ebóis, tá? Que não pertencem ao candomblé, pertence sim a outro culto, mas que faz parte do culto a Ori, né? O culto à cabeça.
Verdade. Ori, Oriô, né? Que nossos oris estejam sempre pautados aí as boas energias, né? Ao positivo, ao irê, né? Como bem o senhor falou aí, Ori é fundamental, né? Dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa fé. O Ori, ele representa o mais alto ponto de priorização, né? Porque para a gente fazer e viver o dia a dia, o cotidiano, a nossa espiritualidade, nossas questões emocionais, pessoais, né? Se a gente está com o Ori confuso, isso vai atrapalhar em tudo, né? Então o Ori ele acaba sendo literalmente, né, o ponto base fundamental, né? Tanto que a palavra, né, orixá representa isso, o guardião do Ori. O Ori é tão importante que ele precisa, né, desse guardião, né, desses guardiões, né, nossos amados orixás, para que tragam aí esse equilíbrio. O próprio Ori como divindade já é a própria divindade por si só, né? Então, diversas fundamentos aí que a gente pode falar de forma rasa, realmente o Ori ele é centro de culto fundamental importante, né? Temos aí Leori, Baori, enfim, cada casa, né? Cada fundamento, cada espiritualidade trabalha a cabeça, né? Como centro de tudo. Interessante se eu falar sobre o Ori dessa forma, que além disso, que é importantíssimo e fundamental, nós, né, pessoas, matérias, médiums, precisamos cultuar bons pensamentos, né? Trazer essa força, essa energia do irê e buscar praticar isso na nossa vida também física, aqui, emocional, né? Para que a gente atraia sempre, desperte nosso ori para as coisas positivas da vida, é importantíssimo, né? Ori, como o senhor falou, aí dentro dos processos iniciáticos, o que são essas representações? Cabelo, unha, DNA. No nosso DNA está ligado com os nossos antepassados. É possível fazer esse aprofundamento, vamos chamar assim, com o cabelo, com a saliva, com a unha. Então veja que isso tem uma importância espiritual, assim como é da própria medicina, né? Então a nossa religião ela conta de tudo e tem fundamento para tudo. Eu acho que o mais mágico assim da nossa religiosidade são os pequenos detalhes, como o senhor está falando. E falando desses pequenos detalhes, gente, estamos nos aproximando do final da live. Então, quem tiver sua pergunta que queira mandar para a gente fazer essa interação, tá? Escreva aí nos comentários, né? Só para avisar que a gente já está dando aí prosseguimento aí para o final. E aí eu pergunto ao senhor, pai, quem são os orixás, na sua opinião, e como eles atuam, como eles agem? Repita novamente, por favor. A pergunta é: quem são os orixás e como eles atuam, como eles agem? Eu ainda não entendi a Não? pergunta. Pera. Ó, a pergunta Não. quem são os orixás, né? Quem são os orixás e como os orixás agem, atuam na Terra, no Urum? Quem são os orixás e como eles atuam, né? Seus pontos de força, né? Essas questões específicas, né? Ou gerais que a ação dos orixás acontece, né? Qual seria a sua opinião sobre quem são os orixás e como eles agem, como eles atuam, né? A sua energia, o seu axé. Os orixás são divindades, tá? São deuses da mitologia africana.
que tem que ser tratado com o máximo de respeito. Não adianta entrar dentro do candomblé e depois se afastar. Tem que dar seguimento. Porque a partir do momento que você começa a cultuar uma divindade, começa a cultuar um orixá, um inquice ou um vudum, você cultua com o intuito de crescer, com o intuito de evoluir espiritualmente, com o intuito de alcançar muitas das vezes algo. Então, quando você está lutando para que isso seja alcançado e você para de lutar, você está rompendo um elo. Sim. Então, se você está lutando para a sua vida ser uma vida melhor, uma vida de evolução, uma vida de comunhão com o que você acredita, e você para de cultuar os orixás, sua vida não vai ser mais a mesma. Alguns adeptos de outras religiões, dá um exemplo básico dos cristãos, Sim. eles afirmam que quando você começa a cultuar Jesus e você abandona o contexto religioso cristão, a sua vida ela começa a regredir, tá? Sim. Quando você volta, você volta com legiões de demônios. A gente do candomblé não acreditamos em demônios. Mas a partir do momento que você está cultuando o candomblé, lutando para sua vida ser uma vida melhor, uma vida de prosperidade, você para de lutar, sua vida não vai ser mais a mesma, tá? Sua vida vai sofrer mudanças. Então, o orixá não é brincadeira. Não queira somente cultuar o orixá por conveniência, para obter algo e depois falar eu não quero mais orixá. Você está cultuando deuses. São deuses da mitologia africana. São divindades. Então temos que ter o máximo de respeito por essas divindades. Porque cada orixá da mitologia é responsável por algo, tá? Obaloaê, no contexto histórico, é responsável pela cura, pela doença. Tá? Oxóssi é responsável pela prosperidade, pela fartura. Oxum é responsável pela inteligência, pela expertise, pelo amor, tá? E sucessivamente. Então, cada orixá é responsável por algo da natureza. O que eu tenho a dizer que respeite essas divindades, leve a sério essas divindades, porque são divindades maravilhosas e que merecem ser respeitadas. Axé. Perfeita a sua fala. Os orixás, também assim, na minha visão, são seres espirituais que também têm vontade própria, viu, gente? Não se engane. Orixá não é boneco. Orixá não deve ser tratado como troca de moeda, troca de favores. Né? Quando você entende que, para além do que o orixá pode te proporcionar, e você consegue estabelecer um vínculo sincero de devoção, de amor, de carinho, de afeição, você tem muito mais a receber, né? Do que se você tratar o orixá como uma moeda de troca. Né? Orixá, para mim, os orixás trazem equilíbrio, são equilíbrios, né? Como o pai falou, as divindades, os orixás, eles têm alguns pontos de força e atuação, né? Como a Baloaê,
tem o seu domínio das doenças, né, e a cura para as mesmas, assim como Oxalá é aquele que traz a paciência, é o que busca incentivar no ser humano a criatividade, né, a sabedoria, a busca do conhecimento, a busca da sabedoria. Todos os orixás trazem equilíbrios, porém, uns têm uma afinidade maior e um domínio maior com algo. Não é que o outro orixá não tenha força e poder. Todos têm força, todos têm axé, têm esse poder que a gente chama de axé, né? Porém, cada espiritualidade, cada divindade tem o seu ponto maior, como uma principal aqui, que se você refletir, nunca você vai parar sua reflexão. Quem vive sem água, então a gente não vive sem Oxum, água doce. A senhora que incentiva o nosso amor próprio, né? Como o pai falou, que E incentiva lembrando, meu você pai, ter... Sim, pode falar, pode falar. e lembrando, o orixá, ele também é justiça, ele não é só amor, tá? O Perfeito. orixá, ele pune, tá? O Pois orixá, é. ele bate, tá? Trazendo para o ambiente dos cristãos, mesma forma que ele acredita que Jesus é amor e é justiça, a gente também de Candomblé acredita que o orixá também pune. Se você está errado, o orixá te pune. Te Sim, ensina o caminho que você deve andar, tá? Então, o exatamente. orixá não se brinca. O orixá não se brinca. Essa visão também de algumas pessoas que a espiritualidade é divina. Mas a espiritualidade, agora trazendo só pelo contexto da palavra, viu, gente? Porque acaba que a gente tendo alguns vícios de linguagem, como, vai fazer o santo, a santa. A gente acaba tendo esses vícios de linguagem mesmo, né? Mas, assim, tem muita coisa que é muito enraizada com, deixa eu me lembrar, a palavra, o sincretismo religioso. Pronto. Então, o sincretismo religioso, enfim, contribuiu de várias formas aí. Há quem fale de forma positiva, há quem fale de forma negativa também, né? Poderia ser até um ponto para a gente falar, não sei, vamos ver, o tempo vai discorrendo, a gente já está finalizando. Mas, assim, os vícios de linguagem que nós temos, né? Vai fazer o santo, a santa, tal, aquela coisa toda. Orixá não é santo nesse grau, nessa especificidade da palavra santo. Eles são divinos, são sagrados, são tudo isso. Mas santo, não confunda orixá com santo católico. Obrigado e de nada. Orixá é orixá, santo católico é santo católico. Há quem cultue o sincretismo, tudo bem, tudo certo. Mas o orixá, ele traz sim para o filho, para a filha, para o devoto, para quem acredita nele, ele pesa a sua mão quando é necessário. E aí dá permissão para joguns. Entra o infortúnio, a má sorte, a doença, os caminhos fechados, né? E se eu posso citar uma divindade que eu amo de paixão, o orixá Exu. Ele é o primeiro a fiscalizar o ser humano. O primeiro que está ali, ó, só observando a gente. Então o orixá, ele pune? Pune. O orixá vai matar você? Não. Às vezes, a falta da energia do seu orixá na sua vida é suficiente para dar brecha às outras questões. Como o Oxum, ela traz para a gente Iemanjá, Oxum, Oxalá, são os que mais, assim, de forma rasa falando, trabalham muito no equilíbrio emocional da pessoa, e você tem suas condutas que não está não está agradando os orixás, e está fazendo coisas que, né, não está sendo positivo na sua vida, o orixá, a espiritualidade se afasta, e só por esse afastamento aí, você vai sentir. E vai sentir o quê? Nessa abertura que a espiritualidade vai deixar, que o negativo, né, o Ibi, o negativo, o Oxobô, enfim, o nome que se dê, vai se aproximar de você porque você vai estar mais vulnerável. Mas é porque o orixá fez isso com você? Não, você fez isso com você mesmo.
O orixá só está te mostrando quem é ele, quem são eles. Então, o orixá traz equilíbrio? Traz, mas quando o orixá precisa dar um ensinamento para a gente de santo, de orixá, ele também vai fazer isso sem problema nenhum. Então, assim, o orixá está em todos os lugares, o orixá tem vontade própria, não lide com o orixá como troca de moeda, porque acho que vai ser uma coisa muito ruim para você, para sua vida, né? Então, o orixá é coisa séria, como o pai está falando. É preciso ter fundamento, é preciso seguir e é preciso entender que orixá não é santo católico, né? Orixá é orixá, até porque se a gente for fazer mais umas reflexões aí, orixá teve vida, a maioria dos orixás tiveram vida terrena. É raro pra caramba. Pra quê? Pra acertar, pra evoluir. A gente também não pode ficar preso, mas o orixá fez isso aqui naquela época. Oh, meu bem, há 12 mil anos atrás, há não sei quantos bilhões de anos atrás, aí a gente, pá, diminui o orixá só naquela passagem dele. Não. As situações vividas pelos orixás, na minha opinião, negativas, justamente é para trazer hoje aprendizado e conscientização. Eu imagino o orixá ficar preso naquele tempo ali, pronto, parou ali. Oxalá parou ali naquele tempo no qual ele foi orientado a fazer alguns tipos de ebó e ritualística, e aí, por essa falta de não ter escutado o Ifá, teve todo aquele problema com o orixá Exu. Tá bom, Oxalá e Exu ficou preso ali, acabou? Não, eu não penso nisso. Eu penso que os itãs, as histórias, a parte mitológica, ela traz ensinamento, né? Ela traz aprendizado. Não é para a gente se prender no negativo, né? É para a gente buscar literalmente se afastar, né? Eu penso assim, dessa forma. Achei sua fala excelente, que vem da margem para nossas próximas perguntas, né? Que é o quê? Todo mundo tem orixá de cabeça? O que significa ter um orixá regendo a sua vida? E aí, pai, me conte aí. O que todo mundo tem um orixá de cabeça e o que significa ter um orixá regendo a sua vida? Se todo mundo tem orixá de cabeça, não, Sim. não. Nem todo mundo nasceu pro candomblé. Nem todo mundo é de candomblé. Ter orixá como seu protetor, como seu guia é maravilhoso, tá? É muito bom. Fico até sem palavras para Sim. falar sobre isso. É complicado até falar sobre a presença do meu orixá, assim, quando eu sinto a presença dele perto de mim. É coisa que a mente humana não vai conseguir entender. Mas Não minha fé vai explica, né? conseguir Se explicar. sente. Explica, a gente sente, somente a gente sente. Se a gente for falar o que a gente sente com a energia de um orixá para uma pessoa que não é de orixá, a pessoa não vai entender. Não vai entender. Só entende quem é de orixá, tá? Quem entende, sente a presença daquela divindade ali perto de você. E você ficar feliz, sem saber o motivo da sua felicidade. Dar risada, sem saber o motivo que você está dando risada. O orixá perto de você. Perfeito. O orixá é para quem busca, né? O orixá é para quem busca o orixá. O candomblé ele é para todos, mas nem todos são para o candomblé, né? Isso. E aí, pegando o gancho, essa é a última pergunta, mas temos mais duas perguntas aqui que fizeram lá no Instagram. Bom, daqui do nosso assunto, falar de orixá é falar de disciplina, de amor, né? O que você poderia comentar, o que você poderia falar
sobre algum orixá específico que marcou a sua vida. Você pode dar um pouquinho mais de palavra que combina muito com o que você está acabando de falar aí. Você pode falar um pouco do orixá ou dos orixás que marcou assim você na sua vida. Repita novamente, meu pai, por favor. Fale de um orixá, né, ou de alguns orixás que marcou a sua vida de alguma forma, que marca, né, o que você pode comentar sobre esse orixá, sobre esses orixás. Eu acredito que o orixá que marcou a minha vida foi Ogum. Ogum, tá? Meu bisavô, Miguel Celestino, ele foi iniciado para Ogum. Ele era de Ogum com Obaluaí. E uma certa vez eu perguntei para ele, eu era bem novinho, eu perguntei para ele, meu avô, por que você não sai dessa religião? E ele olhou para mim assim, com todo o amor do mundo, e falou: eu sou de Ogum, meu filho, com muito orgulho. E isso não saiu da minha mente até hoje. Até hoje eu lembro disso. E foi um incentivo que eu tive para estudar, para ir a fundo sobre a religião. E vi que não era nada daquilo que eu tinha aprendido a vida toda. O senhor estava até falando da feijoada de Ogum esses dias, né? Lá no Instagram. Muito bom. Então, a presença desse orixá, tá? Que é o orixá que protege minha família, tá? É muito amor por Ogum. Só tenho a agradecer a Ogum por tudo, tá? Ogum e Axé. Oxóssi são os meus dois amores. Axé, axé. Muito, muito, muito bonito, né? Quando a gente tem certas situações assim na nossa vida que marca e a gente leva isso literalmente para a vida toda. É assim, uma orixá que eu tenho assim, mas muito, muito carinho, muito amor, é Oxum, né? O que falar sobre Oxum, né? Oxum, eu costumo dizer que Oxum, ela é a minha vida. E aí eu peço um grande aguá Oxalá nesse aspecto, mas tem divindades que marcam a gente assim no profundo, né, do nosso espírito assim. Bom, pai, nossa live está chegando ao fim. Eu vou trazer aqui duas perguntas que foram feitas no Instagram, tá? E a primeira pergunta foi de Bruno. Ele pergunta assim: para que serve a iniciação e como é esse processo? Pergunta de Bruno. Para que serve a iniciação e como é esse processo? Pergunta do Instagram. Para que serve a iniciação? A iniciação é um preparo. Quando você se inicia para aquela divindade, você está se preparando para que aquela energia e você, tá? Como carne, como pessoa, se transformem em um só. Em um só. Então, a iniciação é o preparo para que o orixá e o Iaú se transformem em um só. Essa pergunta do Bruno é interessante. Dentro desse contexto também aí, a gente entende que é uma coisa que a gente vai falar muito raso, porque só sabe quem passou pelos processos, são muitos processos. É um processo literalmente de renascimento, né? Onde de forma muito rasa a gente pode dizer que
muitos ebós são feitos, né, no nosso corpo, no nosso ará, para que esse corpo realmente, como o pai está falando, ele seja preparado, né, para a energia da divindade qual vai ser iniciada, vai ser plantado o axé literalmente no seu corpo físico e espiritual, né? Você vai ser pertencer literalmente, aquela força espiritual vai viver, né? Na vida da gente literalmente todos os planos ali, né? Mas é necessário também esse axé no nosso corpo físico, na carne, na matéria, né? É onde o axé que é colocado, e se a pessoa, porventura, não vá, não quero mais, você, uma vez iniciado, você é iniciado para a sua vida toda. Não adianta fugir. Porque o que já foi feito, uma coisa muito simples que eu vou falar, como é que você vai tirar algo que foi na sua corrente sanguínea? Não existe. Já está ali no seu DNA totalmente. Né? Então, a iniciação é um processo, eu acho que é um dos maiores processos dentro da nossa fé, do nosso credo, né? De manifestar, de professar a sua fé, né? Independente se aquela pessoa que vai ser iniciada, ela venha a ser uma pessoa que manifeste a espiritualidade, como a gente tem o vício de linguagem de falar rodante, se aquela pessoa ela vai sair como um cargo, rodante ou não, como um ogã, como um eked. Então, o processo de iniciação, ele vai trazer uma clareza e literalmente o início de uma jornada para você, uma oportunidade de você fazer melhor na sua vida, não só no espiritual, mas em todos os aspectos, né? A iniciação, eu acho que ela traz essa não sei se finalidade, mas acaba que beneficia em todos os aspectos, né? E aí, minha gente, aí volta aquela coisa, né? A rigidez do ato em si, né? Que tem resguardo, tem preceito, tem tudo. Na nossa religião tem tudo e tudo tem uma explicação. A última pergunta aqui, meu pai, é da Lana. Ela diz: o que é o cargo ogã? O que é o cargo ogã? Eu acho que ela quis dizer o que é ogã. Pergunta da Lana no Instagram. Ogã, ele é responsável por cuidar dos adorais da casa, tá? Ogã sempre foi responsável por cuidar dos adorais da casa. Antigamente, tá? As mulheres faziam as rodas de candomblé. Só as mulheres poderiam fazer as rodas de candomblé, tá? Tinha os ogãs que tocavam e tinha os ogãs que vigiavam para ver se os donatários iriam chegar para atrapalhar e bater em todo mundo que estava cultuando os orixás. Você tá entendendo? Então o ogã ele sempre foi, desde o início, responsável por cuidar dos adorais. O que é o adorar? Seria os atabaques, seria a estrutura da casa, seria todos que envolvem na casa, quem está entrando na casa, o que estão fazendo na casa. Isso são os adorais da casa. Axé. Penso também que o ser ogã, né, traz muito esse ato de ser guardião da casa, literalmente, ser grandes preservadores da casa, nesse sentido protetivo, literalmente, de estar atento, né? Como o senhor falou, muitas histórias aí de muitas pessoas, só perguntar aos seus antigos. E um dos papéis, né, dos ogãs era literalmente serem guardiões do espaço físico ali da casa, né? Além de prestarem todo um apoio na manutenção, né? Literalmente braçal, assim a gente pode se dizer, mas com também as outras práticas, né? Imolação de bichos, né?
de diversas e diversas funções e tarefas. Acho que o candomblé é uma religião muito organizada. Quando bem organizada, tudo flui muito melhor. Acho que os cargos, os títulos, né, independente até de cargos e títulos, mas quando tudo muito bem organizado, flui muito bem. Então, a EQED tem o seu papel ali forte também nessa preservação, né? Só que cada um com a sua tarefa, assim vamos dizer, né? Ser Ogã é ser aquele preservador da espiritualidade, é aquele que vai cuidar também de orixá, vai cuidar também de pessoas, se necessário. Então, são grandes pais, né? Os Ogãs, e grandes mães, as Equedes, dentro da espiritualidade, né, junto com os sacerdotes, seja Babalorixá ou sacerdotisa Yalorixá, o papel do Ogã, um dos papéis do Ogã e das Equedes, literalmente está nessa linha de frente de preservação, de cuidado. Então, gente, nosso candomblé é uma religião muito matriarcal, se a gente for ir para a história lá nos inícios dos primórdios, né? E, enfim, né, acho que com o tempo as coisas vão, o tempo literalmente, né, vai mudando um pouco, mas eu acho que de forma geral, né, um dos papéis aí dos Ogãs e das Equedes, de todos, mas principalmente deles, né, que estão nessa linha de frente, né, para ajudar, para organizar, para deixar tudo aquilo de forma segura, se a gente pode dizer, eu acredito, né? Bom, pai, finalizamos aqui essa live. Eu queria te agradecer muito, pedir novamente a sua bênção e pedir que o Pai Oxalá abençoe o senhor sempre. É, quem sabe aí, né, nos próximos tempos, a gente se conhecer pessoalmente, eu vou adorar. E também outras lives, né? Sinta-se já convidadíssimo para a gente marcar um outro tema, uma outra conversa. Então, quero lhe agradecer muito, maior satisfação e honra, tá? Aqui nessa live, nesse bate-papo contigo. E antes de você dar suas palavras finais, né? Ou se já quiser emendar junto, eu queria saber. E antes disso, só um agô. Exu não é o diabo, viu, gente? Então vamos aprender, vamos conhecer sempre, não é? Cada vez mais sobre as nossas divindades e vamos aí levar a todos, se for possível, que nossa religião, nossos orixás, nossos ancestrais têm uma história linda, maravilhosa e que seja orixá no topo, né? Então, meu pai, qual seria, né, suas considerações finais aí para a live de hoje? E eu queria pedir que você deixasse assim uma palavra de reflexão, como o senhor achar melhor. Então, suas considerações finais aí, muita gratidão, Olorumo do Pé, e que o senhor poderia deixar também de palavra de reflexão aí para todos que assistiram e que vão assistir ainda essa live. Só tenho a agradecer, tá, por tudo, por esse belíssimo convite de participar dessa live. Entramos em contato hoje, fizemos a live hoje, tá? Né? Não foi algo assim programado, mas foi E deu muito muito bom. certo. Deu muito bom, foi legal, tá? Espero que tenhamos outras oportunidades para a gente passar o conhecimento, tá? Para as pessoas que realmente querem aprender, tá bom? E só tenho a te agradecer, meu irmão, tá? Espero que a gente se encontre outras vezes, tá? Pessoalmente também. Sim, E queria dizer que você mora no meu coração, que Oxalá mesmo esteja conosco nesse dia. axé, Que tenhamos, tá? Uma noite abençoada, repleta de alegrias. Que todos os axé. nossos objetivos sejam concretizados. Axé, axé. Gratidão, Pai, gratidão a todos que O que eu assistiram. deixo para as pessoas que estão assistindo é Sim, cultua o orixá. A mensagem que eu deixo para todos que cultuam o orixá é que o segredo de cultuar o orixá é agradecer. Agradeça por tudo. Tendo ou não tendo, dando certo ou não dando certo, agradeça. Porque o orixá sabe de tudo.
Às vezes o que eu quero, às vezes o que você quer, não é o que o orixá quer. E lembre sempre que o orixá quer o melhor para todos. Axé. Axé, Pai, gratidão e até a próxima. Tchau, É o tchau. Baluar abençoe todos. Tchau. Axé, tchau, tchau, Pai.